Sejam todos bem-vindos ao canal PAC, o canal que fala sobre projeção astral consciente. Meu nome é Luiz Fernando Santana e hoje nós vamos falar sobre o planeta Quiron. É um planeta de exílio, um planeta onde as consciências, os espíritos que estão encarnados e desencarnados, melhor falando, aqui na Terra, são transmigrados, são exilados para esse planeta. Mas antes da gente falar de Quiron, a gente tem que dar um passo atrás e contextualizar como que está acontecendo essa reurbanização ou essa transmigração de espíritos para Quiron e para outros orbes. Nós estamos num processo evolutivo constante, como consciências em evolução. A Terra também passa por esses períodos de evolução. A Terra já foi um planeta primitivo, hoje está no estágio de planeta de provas e expiações, e estamos caminhando para nos tornar um planeta de regeneração. E ali vai aumentando o seu grau evolutivo para planetas felizes, planetas celestiais. Nesse atual momento, nós estamos numa transição que, para os espíritas, esse processo começou por volta de 1750, mais ou menos, 1760, e duraria 300 anos, que culminaria no ano de 2057. Segundo Chico Xavier falou lá no Pinga Fogo, em 1971. E nesse processo de mudança vibratória, mudança de padrão, mudança de patamar evolutivo do planeta, está acontecendo essas transmigrações. Espíritos que não se adequam mais ao padrão vibratório da Terra, eles estão sendo transmigrados. Aí você fala e pergunta assim, mas como assim? Nós estamos num processo de mudança de um patamar, mas olha tanta violência que está tendo, olha quanta crueldade que está acontecendo no mundo, quantas guerras. Isso é natural. Por quê? Está tendo uma limpeza na psicosfera da Terra, limpando ambientes degradados, hostis, violentos, promíscuos, doentios. E esses espíritos que ainda têm a mínima condição de encarnar na Terra, eles estão encarnando, reencarnando na Terra, para ter a sua última oportunidade de melhora. Caso eles não melhorem, eles serão transmigrados. Para os espíritas, isso já está numa uma fase mais final. Porém, Valdo Vieira, que também foi um grande estudioso desse processo de reurbanização consciencial, planetária, ele fala que esse processo evolutivo de transmigração já ocorre desde 1100, espíritos sendo transmigrados para outras orbes, outros planetas, e espíritos vindo de outros planetas para a Terra, no mesmo processo de mudança de patamar. Esse processo sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Vamos para o que interessa, sobre Quiron. Quiron, para astronomia e astrologia, é uma é um objeto celestial, um objeto, tipo um asteroide, que fica para frente um pouquinho de Saturno,
muito pequeno que está orbitando ali, quase um cometa, um asteroide. Mas não é isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de Quirón, um planeta que está em outra estrela, orbitando em outra estrela, a anos-luz da Terra. E ele foi citado por Chico Xavier em algumas obras também. Esse planeta é um planeta primitivo, onde estão sendo exilados consciências da Terra levadas para lá. Qual é o objetivo? O objetivo, a princípio, seria uma, um local mais adequado para o padrão vibratório daquela consciência, porque na Terra, o padrão vibratório dessas pessoas não vão favorecer a evolução delas e vai atrasar a evolução de outros. Por isso, ela é transmigradas para uma orbe, para um planeta, onde que ela vai ter condições de aperfeiçoar a sua evolução, ajudando aquele ambiente ali a mudar também. Então, esse é o processo. É um processo assistencial e não de abandono e não de rechaço. Quiron, pelo que eu tenho visto, é um planeta que ainda está no estágio de formação da sua parte extrafísica. Não tenho certeza ainda que existem consciências que renascem fisicamente naquele planeta. Pelo que eu tenho estudado, pelo que eu tenho visto e observado, estão sendo formados dimensões espirituais das comunidades extrafísicas. E para cada comunidade, para cada patamar, para cada estágio, vai um padrão de espíritos. Por exemplo, no estágio um vão aquelas pessoas egoístas que usavam ou que usam ou que usaram a sua intelectualidade em benefício próprio. Por exemplo, pastores, gurus, políticos, pessoas que abusavam da boa vontade do outro, da boa fé do outro em benefício próprio. Então, são pessoas extremamente egoístas, focado em si e que prejudicou muitas pessoas com essas ações. E por mais que ela renasça na Terra, esse padrão de comportamento não vai ajudar ela no processo evolutivo dela e vai atrapalhar outras pessoas. Então, ela é transmigrada para esse local extrafísico, onde que tem toda uma forma pensamento, todo um morfo pensene voltado para aquele padrão de comportamento. Lá você vai poder ver igrejas góticas, praças, coliseus, e essas pessoas lá falando, doutrinando para ninguém, envolta nos seus monoideísmos, nas suas ideias fixas, falando, falando, falando e as pessoas não ouvindo. Então, vai viver num processo de parapsicose até ela cair na real. Aí tem, aí vai aprofundando os estágios e onde cada estágio que vai se aprofundando há um determinado grau de sofrimento para essas consciências em evolução, para esses espíritos. Então tem os níveis dos guerrilheiros, dos corruptos, dos abusadores, das pessoas que
bélicas, genocidas, e aí vai aprofundando até a um ponto que elas vão chegando em determinado ponto que elas vão ficar num patamar onde que elas vão ficar completamente isoladas, em contato com ela mesma. É como se ela tivesse numa dimensão, num deserto, e ela não tem contato com ninguém. Seria tipo uma solitária. Aí aquelas pessoas vão ficar ali pensando nas suas atitudes, introduzindo aqueles pensamentos, tentando comunicar e não tendo como comunicar. E isso é um grau tremendo para os espíritos, para a humanidade, para o espírito humano, porque nós, como seres humanos, nós precisamos desse contato, nós precisamos dessa interação com o outro, dessa interassistência, um ajudando o outro, um aprendendo com o outro, um sendo referencial do outro, tanto para o bem quanto para o mal. Porque nesse processo de aprendizado a gente tem que aprender os dois lados também. Mas tem pessoas que ainda não vão aceitar e vão ainda ficar mais arredia e mais revoltada com a situação e vão para patamares mais profundos e até perdendo a sua forma consciencial, vai perdendo todo o seu processo de identidade. E no processo final, são espíritos que não têm mais retorno. E aí chega a ser até um paradoxo. Por quê? Para a evolução, não existe essa questão de as pessoas sempre vai voltar para a luz, sempre vai voltar para Deus. Mas nesses casos, as pessoas, essas consciências estão tão, tão fora da conexão divina com o todo que elas vão se encapsular e vão se apagar, vão se anular. E aí vai começar um processo do zero novamente, começando por todo o processo que a gente fala lá do processo mineral, vegetal, e vai prosseguir o seu novo aprendizado, apagando tudo aquilo que ela aprendeu numa existência que levou ela ao apagamento consciencial. Então, isso eu não posso afirmar, só estou falando aquilo que eu li, aquilo que eu assisti, aquilo que eu pesquisei. Então, resumindo, Quiron é apenas um dos planetas de exílio que está espalhado por todo o universo. Agora, tem um ponto muito interessante que eu gostaria de comentar com vocês. Eu queria que você prestasse atenção. Por quê? Da mesma forma que esses espíritos estão sendo transmigrados para esses planetas, eles estão sendo abandonados à sua vontade? Ou será que tem ali espíritos abnegados ao amor que vão até lá ajudar a esse resgate desses espíritos, a regeneração desses espíritos, a orientação desses espíritos? Vixe, é tão interessante quando eu comecei a pensar sobre isso, porque, veja bem, quando o espírito vai aumentando a sua frequência, vai subindo a patamares mais evoluídos, eles vão para mundos felizes, vai para mundos maravilhosos. Mas e como é que fica a consciência deles, sabendo que tem irmãos, consciências em evolução, que vão ser abandonadas? Como assim? Será que quando os capelinos vieram transmigrados para a Terra, nesse planeta primitivo que era a Terra,
Eles foram largados aqui ou vieram também espíritos abnegados para ajudar no processo evolutivo? Olha que interessante quando a gente começa a pensar nisso. Quanto trabalho há na espiritualidade? Quanto trabalho tem? E a gente fica pensando em evoluir para ficar de boa, será? E muitas pessoas pensam que eu vou evoluir, vou sentar numa mesa, num banquete, e vou jantar com Deus, com Jesus, com Buda, com Saint Germain, etc. Será que é assim mesmo? Ou será que esses espíritos vão para missões de resgates, de auxílio em planetas como Quirón? É uma reflexão que a gente pode fazer e pensar, né? O que que a gente está fazendo na nossa vida? Quando nós partirmos dessa para melhor, nós vamos ficar no nosso sossego, no nosso egoísmo, ou a gente vai ajudar alguém, tanto aqui nos umbrais da Terra, porque olha o trabalho, porque a limpeza começa aqui. As pessoas são resgatadas e transmigradas. E quando elas são transmigradas, elas serão acompanhadas, serão auxiliadas também. E qual é o seu papel nisso? Qual que é o meu papel nisso? Você já parou para pensar sobre todo esse max mecanismo interassistencial? Você já parou para pensar como que funciona todo esse processo evolutivo? Quantos espíritos novos estão chegando na Terra que, pelo que nós observamos, eles são mais evoluídos, entre aspas, mas só que eles também estão no processo de degredo, de exílio. Eles estavam num planeta melhor do que o que nós estamos querendo chegar, só que lá no planeta feliz, lá nos planetas celestiais, eles não estão mais aptos para ficar lá, ou estão vindo para cá como exilados ou como amparadores para ajudar no processo, sabe? Então, é um mecanismo muito interessante e que está me despertando um olhar, está me despertando uma atenção, um carinho bem diferente do meu padrão de pensamento. Porque quando a gente olha para determinada situação, aquela situação também olha para a gente. Tudo é um espelho, é o reflexo daquilo que eu estou pesquisando, é aquilo que está refletindo dentro de mim. Então, eu estou compartilhando com você aquilo que eu estou começando a aprender sobre reurbanização extrafísica, sobre esse processo de transmigração planetária, esse processo de mudança de patamar vibratório, tanto pessoal quanto planetário, e chamando você a essa reflexão também. Começar a pensar nisso, né? Algo mais avançado, um pouco, pelo meu pensamento. Gente, se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha, dê o seu feedback, fale o que eu posso melhorar aqui no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Fui.